Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Matheus de Paiva, do podcast O Código do Dinheiro. E hoje eu quero tratar de um tema muito interessante, acho que vocês vão gostar, que é por que e como se expor ao ouro, né? E olha que eu estou dizendo expor e não comprar, né? Porque, claro, você pode se expor ao ouro comprando ouro, mas você pode se expor ao ouro também fazendo outras coisas. Mas antes de a gente entrar na parte operacional, né, de como realizar essa exposição, deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui por que o ouro, né? Bom, gente, o ouro, historicamente, é o ativo que mais preservou o valor de toda a história, assim, de todos os ativos já inventados, descobertos pelo ser humano, tá? É, ele já foi, digamos, chancelado pelo tempo, né? Ele já foi chancelado pelas nações, né? A moeda de ouro já é usada desde o Império Romano, né? E se a gente for estudando história e pegando as coisas mais antigas, a gente vai achar que até culturas anteriores à romana já usavam ouro também como moeda, né? Como reserva de valor e meio de troca. Ele tem várias propriedades desejáveis, várias, né, do ponto de vista monetário. Só que talvez a mais importante do ouro, a mais importante, é a sua difícil replicabilidade. É difícil você garimpar ouro, é difícil você minerar. Você tem que gastar uma grana. É custoso, é oneroso. Diferentemente dos papéis moeda fiduciários aí que a gente vê, né, como de moeda oficial dos países. Né? Diferentemente do ouro, do real, por exemplo, que basta um aperto de botões e já se aumenta a quantidade de real circulando na economia. O ouro é diferente. Né? Você precisa de investir muito dinheiro para você poder fazer a extração do ouro. Né? Isso ajuda muito a valorizar o ouro, né? Porque não é a qualquer momento e qualquer pessoa vai lá e arrebenta com o valor do ouro de uma hora para outra. Né? Não é simples fazer isso. Na verdade, é impossível. Esse mecanismo intrínseco ao ouro garante que ele vai ter, e teve, na verdade, né, historicamente, uma reserva de valor muito poderosa, talvez a mais poderosa de todas. Né? Talvez perca só para o Bitcoin, que tem uma escassez absoluta, porque foi programado para ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. E o ouro a gente não sabe quanto ouro tem no mundo, né? Quanto ouro tem na crosta terrestre. A gente sabe o quanto existe hoje, né? Nos cofres aí dos bancos centrais, etc. A gente tem uma estimativa de quanto já está no fundo do mar, mas exatamente quanto ouro ainda tem para ser minerado a gente não sabe. Mas a gente sabe que se a gente botar mais dinheiro, mais energia, a gente consegue extrair mais ouro, né? E isso é interessante, que esse mecanismo que onera a produção de ouro é o que faz com que o preço do ouro seja preservado e é o que garante a escassez do ouro. Olha que interessante, né? Bom, além disso, né, essa é a principal propriedade do ouro, né, enquanto ativo monetário. Mas ele tem outras tantas propriedades, né, como durabilidade, né? O ouro, até onde a gente sabe, ele não acaba, né? Ele dura para sempre, né? É eterno o ouro, né? A não ser que você perca no fundo do mar, aí já era, né? Mas ele vai estar lá no fundo. Se algum dia a gente tiver tecnologia para explorar o fundo dos oceanos, a gente pode recuperar bastante ouro, né? Aí isso pode dar um impacto no preço dele. Mas até lá, né, gente, a gente conhece muito pouco essa, né, essa forma de fazer essa exploração, né? Então, olha, só para vocês terem ideia, em 1971, se eu não estiver enganado, exatamente nesse ano, uma onça Troy de ouro, que é mais ou menos 30 gramas, custava US$ 20, mais ou menos. US$ 20. Ó, 71, não estamos falando de coisa muito antiga mais. Já demos um salto aí na história, né? De lá para cá, olha só, de lá para cá, 71 para cá, o ouro se valorizou tanto, tá? Mas tanto em relação ao dólar, né? E olha que o pessoal acha que o dólar é uma moeda forte. Ela, das moedas fiduciárias, é mais forte, mas ela não é forte só por conta disso. Pra vocês terem ideia, o ouro hoje custa US$ 2.500.
né? Então estamos falando aí de quê? 50 anos mais ou menos, né? 54 anos. Em 50 anos o ouro se valorizou em relação ao dólar nessa magnitude. Façam aí 2.500 dividido por 20 menos 1. Depois multiplica por 100 para vocês verem em percentual qual foi a valorização do ouro em relação ao dólar. Quem quiser ver gráfico e tudo mais, procura XAU, XAU, esse é o código do ouro, e USD para o código do dólar, vocês vão ter uma ideia, né? Gráfica, né, de como foi a evolução histórica disso. Então olha que absurdo, olha que poder. Isso significa que se alguém tivesse lá em 1970 comprado, sei lá, um tanto de ouro, 1 quilo de ouro, hoje ele teria muita grana, muita grana. Em 50 anos ele tinha já feito, digamos, a vida aí das próximas gerações dessa família, né? Então aqui estão alguns argumentos para vocês começarem a pensar e refletir sobre por que se expor ao ouro, né? O ouro já foi provado pelo tempo e o espaço. Vários países em várias épocas usaram o ouro como reserva de valor. E o ouro continua ganhando valor, se valorizando ao longo do tempo em relação às moedas fiduciárias. É difícil falsificar, assim, é difícil. Claro, tem muita técnica hoje. Você tem que, para você não tomar nenhum prejuízo, aí eu já vou entrar um pouquinho no como, né? Você tem que saber como identificar o ouro verdadeiro de falsificações, né? Mas é difícil de você ampliar a base monetária, né, de ouro. É difícil você aumentar a quantidade de ouro em circulação. É oneroso, né? E fica cada vez que novo ouro é extraído, fica mais difícil extrair os próximos, né? Porque vai ficando cada vez mais escasso você identificar uma mina de ouro que tenha um potencial de retorno, dado o preço dele no momento, para valer a pena um investimento maciço para poder extrair o ouro ali. Então o ouro meio que é quase que uma garantia, tá? Ele já foi, assim, até mais que o Bitcoin nesse sentido. Porque o Bitcoin ele tem o quê? 15 anos de existência. Ele ainda tem muito a se provar. Claro que a expectativa que nós temos sobre o Bitcoin é alta, pela sua arquitetura, tá? Né? Pelo protocolo de consenso da sua blockchain e coisas do tipo. Mas o ouro já provou, tá? Agora, ele tem algumas limitações também, que o Bitcoin, por exemplo, não tem. Se você for sair do país, se você for carregar seu ouro físico, é muito provável que na fronteira vão pegar você, né? Assim, no aeroporto, por que você está carregando tantos quilos de ouro, tantos gramas de ouro? Por que você está carregando isso? Vai ser suspeito, né? E não adianta você explicar para o governo, não, governo, eu tenho ouro aqui, na verdade, porque eu quero me proteger do inflacionismo da moeda fiduciária, né? Da má gestão da moeda pelo banco central, etc. Não vai resolver isso aí, né? Eles vão provavelmente pegar teu ouro e, sei lá, confiscar, vai suspeitar que pode estar envolvido em alguma atividade ilícita, mesmo que você esteja extremamente bem intencionado e seja tudo correto. Você só quer manter a sua riqueza intacta. Mas, então isso aí é uma desvantagem gigante. Coisa que o Bitcoin, você não passaria por isso caso você quisesse sair do país carregando seus Bitcoins, né? Porque como ele é um token digital, você memorizando certas palavras-chave, né, que a gente chama de semente, seed, que é a sua senha no fundo, acabou, né? Você pode até anotar num papelzinho, ninguém vai suspeitar a princípio ali, porque o papel nem vai passar no raio-x, né? Não vai pegar, né? Mas então, assim, porque nem tudo é perfeito, né? Na verdade, nada é perfeito. Perfeição só o céu, né? Mas tanto o ouro quanto o Bitcoin, eles combinados podem oferecer algo interessante para o seu portador, tá? É um pouco essa linha que eu tô falando. Não tem um ativo que é 100% perfeito. Todos vão ter prós e contras, só que a gente tem que tentar identificar quais têm mais prós do que contras, né? E em relação aos contras dos ativos, como que a gente vai poder minimizar a vulnerabilidade, né, na nossa custódia desse ativo. Bom, então acho que ficou claro aqui um pouco, pelo menos, o porquê o ouro, por que se expor ao ouro, né? É um ativo que já provou, aqui veio, né? É um ativo que já provou ser forte, é um ativo que já se provou ter várias propriedades desejáveis, já se provou escasso, etc, etc, etc. Bom, agora vamos passar a segunda pergunta, né? Como que eu me exponho ao ouro? Bom, a resposta mais óbvia para isso é comprando ouro. É o jeito mais fácil de você se expor ao ouro, tá? Nossa, mas então tem como eu me expor ao ouro sem comprar ouro? Tem.
Senão não faria sentido essa pergunta. Depois eu vou explicar isso também. Mas basicamente, a maneira mais simples de você se expor ao ouro e com isso ganhar essa na valorização dele, e claro, perder na desvalorização caso aconteça isso, é você comprar joia em ouro. Só que essa eu diria que é a pior forma, tá? Só que é a forma mais fácil. Você pode ir numa joalheria de confiança, tá? Que gosta de uma boa reputação no mercado, que já existe há algum tempo, né? Ou você conhece o ourives, ou conhece a joalheria, sabe que a pessoa é de confiança, você vai lá e compra joia em ouro ali, né? Tem ouro ali, então acabou, você está exposto, está comprando ouro. Só que por que não é um bom negócio? Porque o grama do ouro no formato de joia, ele é mais caro, porque ele é um ouro trabalhado. Então ele não vai sair no preço de mercado da barra de ouro, que é mais barato, né? Então essa é uma primeira desvantagem. Mas para quem não quer saber como aprender a reconhecer pelo tinido quando você bate numa moeda de ouro, por exemplo, o som que o ouro deveria fazer, para quem não quer aprender sobre a questão do ácido que você joga lá e faz uma transformação, se for ouro, não sei o quê, se você não quer gastar tempo e energia e dinheiro para aprender a identificar o ouro verdadeiro de ouro falso, o jeito mais fácil é você comprar uma joia de ouro. Só que saiba, você vai pagar mais caro pelo grama do ouro, nesse caso. Tá? Mas para quem tem muito dinheiro e não se importa com isso. O segundo problema desse tipo de compra, e na verdade para todas as compras que envolvem a compra do ouro físico mesmo, tem a ver com a custódia, né? O transporte e a custódia. Porque pensa, se for uma quantidade muito grande de ouro que você tem condição de comprar e que você vai comprar, como é que você vai fazer esse transporte seguro? Se alguém sabe que você está transportando tanto ouro assim, você acabou de ganhar um alvo aí na sua cabeça. É arriscado, as pessoas podem querer te assaltar e levar teu ouro embora. Imagina, tudo que você juntou durante a vida, você botou em ouro, aí você saiu lá da joalheria, transportando não sei quantos quilos em joia de ouro, aí antes de chegar em casa você é assaltado e perde tudo. É complicado. O transporte é um risco, então implica num custo, tá? Agora, se for pouquinho, talvez não seja problemático. Mas mais que o transporte em si do ouro, você poderia fazer várias vezes, né? Ida e de volta, carregando pequenos aportes de ouro para contornar isso aí, né? Mas é a custódia do ouro. Custódia. O que é custódia? É onde você vai guardar esse ouro. Aí, mais uma vez, se for pouquinho, tudo bem, você esconde em algum lugar, uma caixinha na sua casa, etc. Mas, se for uma quantidade grande, aí a coisa já muda de figura, né? Se ninguém souber disso, até dá para ir levando. Ninguém sabe, não é um risco a princípio, né? Mas aí existe o risco de alguém descobrir e ser alguém mal intencionado e blá blá blá, né? E dependendo do volume, não dá para guardar em casa, né? Claro, você tem que ter cofre, você vai ter que ter algum sistema de proteção, arma, etc. Aí nesse caso, dependendo do volume, você tem que contratar uma empresa para fazer essa custódia. Aí você vai ter que pagar uma taxa mensal, né? Por esse serviço, né? Para eles. Só que aí tem o risco desse terceiro que você está confiando na custódia proteger de fato o seu patrimônio, né? Que pode também eles não terem sucesso nisso, mas é mais improvável eles não terem sucesso do que você. É uma empresa especializada na proteção de patrimônio, de riqueza de ouro, provavelmente tem mais know-how que a gente, né? Então esse é o primeiro ponto. Se você quiser comprar como se expor ouro comprando, seria dessa forma que eu falei agora. E teria esses riscos envolvidos aí, basicamente, que eu consigo pensar. Talvez tenha outras coisas, mas o principal é isso aí, o mais intuitivo. Agora, existem outras formas de você se expor ao ouro que não seja comprando o ouro físico. Tá? Antes de eu entrar nessas outras formas, deixa eu falar também que em vez de você comprar o ouro na forma de joia, você pode comprar ele também na forma de barra, tá? Ou lingote. Tem algumas empresas que fazem esse trabalho, tá? Eu conheço duas. Uma chama Ouro Minas e a outra chama Par Metal. Então elas vendem para você lá uma barrinha, um lingotezinho de ouro. Tá? Aí você pode entrar no site, faz o cadastro, escolhe a quantidade que você quer e aí vem, assim, todo bonitinho, com timbrado deles, falando peso, a pureza, etc. É até bonitinho. Assim, tem até como você dar como presente, por exemplo, um lingotezinho de 1 grama para um ente querido. E hoje,
6 de setembro de 2024, está custando em média aí R$ 500 um grama, nesse formato aí. 1 grama, R$ 500, olha só. Bom, agora quais são as outras formas de se expor ao ouro, que não seja comprando ouro físico, né? Bom, você pode comprar fundos que aplicam dinheiro arrecadado, né, em ouro físico. Você pode comprar uma criptomoeda que é lastreada em ouro, tá? Você pode comprar ETF de ouro, que compra ouro. Então, assim, tem o Gold 11 na Bolsa Brasileira, que você consegue acessar para se expor ao ouro, que é um ETF que compra, na verdade, um ETF americano chamado IAU, iShares Gold Trust. Então, assim, se você fosse expor ao ouro comprando ETF, eu recomendo que compre direto na Bolsa Americana, o IAU. Essa é a sigla dele lá, IAU. E no Brasil é Gold 11, porque o Gold 11, além de comprar uma taxa de administração mais alta do que o IAU, no fundo ele não está comprando ouro. Ele compra fatias do IAU. Ele compra no fundo o IAU. Então é como se fosse um fundo de um fundo. O ETF é uma coisa muito abstrata, né? Então, se você for comprar algum ETF de ouro, compre um que pelo menos o dinheiro que os cotistas vão ter é usado para comprar ouro, né? E não para comprar outro ETF, que aí fica um negócio muito artificial, muito abstrato, tá? Existem também fundos que você pode comprar ouro, que você compra, na verdade, uma cota do fundo, o fundo aplica em ouro. Eu acho que normalmente são fundos multimercados, normalmente eles são considerados de altíssimo risco. Para mim não faz sentido essa classificação, mas enfim, que se tem uma coisa que não é arriscada é ouro. Se a gente parar para pensar, né? Que ativo que tem a vida que o ouro já teve, né? Desde o Império Romano clássico lá até hoje, né? Nenhum, só o ouro que ficou e a prata, né? Os metais de uma maneira geral que preservam isso aí. O resto, então tem, por exemplo, é, papel lastreado em dívida soberana de país tem uma classificação melhor de risco do que ouro. Para mim não faz sentido nenhum. Se tem um negócio que tem risco é título soberano. Não de você não receber, o risco não é esse, porque o governo imprime moeda e te paga, mas ele vale alguma coisa quando ele te pagar, por conta do inflacionismo crônico que os governos têm de promover nas suas próprias moedas. Isso tem a ver com o áudio anterior, né, o podcast anterior, sobre o efeito Cantillon. E por fim tem esse Pax Gold, né, o PAXG, que é uma cripto lastreada em ouro. Né? É uma ideia também para quem quer tentar se expor ao ouro sem comprar ouro. Pode ser interessante, depende da estratégia. Se você não for ficar com isso muito tempo, eu penso que pode ser interessante, tá? Agora, se é para ficar muito tempo, nada melhor que o ouro físico, na minha opinião. Agora, se é uma coisa assim, sei lá, para os próximos 5, 10 anos, até vai. Porque você pode se beneficiar da valorização do ouro enquanto você estuda mais sobre o ouro físico, de como comprar, como custodiar, como transportar. Olha só que interessante. Você pode se beneficiar disso enquanto você vai fazendo. Porque se você for ficar só nos papéis, isso é tudo artificial, né? É tudo papel, é tudo. Não é o ouro físico mesmo, né? Por exemplo, os ETFs, eles até podem comprar o ouro ali para lastrear o ETF, mas quem tem a posse do ouro ali é quem está gerindo o ETF. É a empresa que lançou. Os cotistas, os que compraram os ETFs, estão comprando papel. Num colapso financeiro, fiscal, monetário aí das economias, quem vai ficar com ouro são eles, os donos lá. Você vai ficar com o papel que vai custar zero. Agora o ouro vai a zero. Agora é mais fácil um papel ir a zero, não é? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Meditem. Mais uma vez, eu não sou aquela pessoa que vai te falar, bote 10% em ouro, 15% em prata, 3% em cobre, 10% em título. Não, não, não. Isso aí é muito subjetivo, depende de cada um. E eu não posso tomar para mim um atributo que é seu, de tomar a decisão sobre o próprio dinheiro, sobre o próprio patrimônio. Eu não tenho que ter essa responsabilidade, você que tem que assumir. Eu assumo as minhas escolhas e você assume a sua, não é isso? E eu estou aqui para te ajudar no que for possível, dentro da minha limitação, do que eu conheço, né? Que eu conheço um pouquinho sobre o mercado. Então eu vou te ajudar nesse sentido, a te instruir, a você ter
uma noção das leis naturais do dinheiro, digamos assim, para você fazer boas escolhas, tá? E às vezes não ir na onda de especialista A ou B. Analisa, questiona. Inclusive o que eu falo, questiona também. Vê se faz sentido para vocês. Quando eu falo que o ouro já foi provado pelo tempo e espaço, questiona. Fala, será mesmo? Será que antigamente usava ouro? Vai lá ver se usava real, dólar, vê se era ouro, né? Às vezes eu estou enganado, né? Não é isso? Então, beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.